Saudamos aqui na pessoa do seu Júlio, Tinha, Yara e demais companheiros. Gente, o que me faz estar hoje aqui, nesta mesa, e que de certa forma me tranquiliza, é saber que a Encruzilhada abraçou o PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Eu já estou nessa terra há 20 anos, né? E de certa forma, do tempo para cá, estava muito desanimado, viu, Rita? Eu acho que não tem jeito não. Tanto é que me afastei um tempo, fui trabalhar em Conquista, e lá Jean Fabrício me convidou a se filiar ao PCdoB. E eu sou filiado ao partido já há quase 10 anos. Né? Então, poxa vida, vendo o PCdoB chegar aqui, eu falei, não, está na hora. Está na hora da gente fazer alguma coisa e fazer acontecer. O PCdoB faz 90 anos, agora no dia 25 de março, é um partido de luta, muita gente morreu, muita gente foi torturada, né? Rolou muito sangue, né? E o PCdoB está aí. Então, a Encruzilhada precisa disso. Então, estou aqui nesse momento também implorando a cada um, quem não filiou-se, filie-se, né? Faça sua filiação ao PCdoB, vale a pena. Eu demorei muito para me filiar ao partido, né? Mas eu escolhi aquele que tinha uma ideologia certa, né? A minha ficha estava em Conquista, já está transferida para cá, e quero participar junto dessa luta por uma encruzilhada melhor, certo? Então, estamos aqui em apoio à pré-candidata, Rita de Cássia, e parabéns por cada um que aqui está apoiando. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu me sinto muito à vontade, né, em falar a vocês nesta data tão especial, né, que é essa conferência do PCdoB. Mas eu gostaria, antes de falar um pouco sobre a nossa companheira Rita, de pontuar algumas questões em relação às mulheres, a atuação das mulheres, tanto no Brasil quanto a nível mundial. 8 de março é o dia conhecido, né, como o Dia Internacional da Mulher. Esta data, ela deu-se início devido à morte de 129 operárias que morreram queimadas em uma indústria têxtil lá nos Estados Unidos da América, precisamente na cidade de Nova York. Mulheres que lutaram para que a sua carga horária de trabalho fosse reduzida, né, e foram queimadas vivas, né? Então entrou para a história e o 8 de março passou a fazer parte do Dia Internacional da Mulher. No Brasil nós temos um dos maiores exemplos na área musical, que é a nossa querida Chiquinha Gonzaga, né, que foi autora de mais de 77 peças de teatro e autora também de mais de 2.000 músicas, entre elas uma das maiores e mais conhecidas marchas de carnaval, ou Abre Alas que Eu Quero Passar. Quem conhece essa música aí? É de Chiquinha Gonzaga, é uma mulher. Nós temos no Brasil também, no governo Getúlio Vargas, em 1933, né, a primeira eleição de uma mulher deputada, né, em 1933, logo após a promulgação da lei eleitoral que deu direito à mulher votar e ser votada. Nós temos também o município de Lages, lá no Rio Grande do Norte, que deu o maior exemplo no país, e foi o primeiro município a eleger uma mulher prefeita. E o que Ritinha tem em comum com essas mulheres? Né? A exemplo, eu poderia citar aqui inúmeras, mas vou destacar Rosiane Sarney, que na década de 90 foi eleita a primeira mulher governadora do estado do Maranhão. Eu vou destacar também Benedita da Silva, né, deputada lá do Rio de Janeiro, senadora, né, da terra do nosso querido professor Aldinei, foi a primeira mulher a presidir o Congresso Nacional. Nós temos também um exemplo muito claro, né, da luta e da conquista dessas mulheres. A Revolta do Batom, em 1988, quando as mulheres exigiram direitos iguais na Constituição de 1988. Chegamos na década
chegamos na década de 90 e nós temos um dado bastante importante, que foi a lei das cotas. A lei das cotas estabeleceu 20% das vagas das eleições proporcionais para mulheres. Um ano depois, no ano de 1996, isso foi reeditado e passou a ser 30%. Né? Ou seja, se nós temos aí 9 vagas para vereadores, o partido ou coligação tem direito ao dobro dessas vagas, que seria 18. Parte dessas 18 vagas, 30% tem que ser reservada para mulheres. Continua a luta não parou. As mulheres estão lutando para que esses 30% seja 50%, seja paritário, né? 50% de homens e 50% de mulheres. Ah, professor, e se não tiver 30% de mulheres? A lei exige que as vagas fiquem livres, abertas, né? Mas tem que ter 30% dos pré-candidatos ou candidatos a vereadores nas eleições proporcionais. Agora, uma coisa interessante. Encruzilhada, mesmo fazendo parte da Bahia, do Nordeste, região machista, Encruzilhada deu um exemplo e na década de 90 elegeu a primeira mulher prefeita. É fato que voltou a ocorrer em 2008. Das poucas cidades do país, Encruzilhada deu um exemplo. Eu creio que, assim como é o meu pensamento, é o pensamento de todos os homens que aqui estão, a gente não vê nenhum problema em uma mulher estar governando. Não é verdade? Então hoje eu sinto muita vontade de falar de Rita, porque Rita é parceira, é companheira. Ela pontuou algumas questões aqui em relação ao sindicato, que começou com uma mesa e uma cadeira. Pensa que foi fácil chegar até aqui? Não foi. Mas Rita se colocou à frente, vice-presidente na época, de Vanderlei, professor Vanderlei, assumiu a presidência do sindicato e está há 10 anos nessa luta, né, Cristiano? 10 anos não são 10 dias, não são 10 meses. 10 anos são 10 anos, é uma década. Mas vamos colocar aqui uma questão importante. Que esses 10 anos tenha sido a preparação de Rita para assumir um cargo eletivo. Aí você poderia perguntar assim para mim. É verdade. Rita está aí se colocando, colocando o nome, para fazer parte desse projeto, que a gente espera em Deus que seja um projeto vitorioso. E Rita tem se colocado aqui, não é de hoje. Rita participou da eleição de 2004, participou da eleição de 2008. E aqui a gente tem um costume interessante, e me desculpe os homens, mas assim que passa o período eleitoral, desaparecem do município de Encruzilhada. Vão morar em Vitória da Conquista, vão morar em outros municípios. E só aparece aqui no momento de pedir o voto. Ao contrário de Ritinha, que sempre esteve aqui, sempre deu a cara a tapa e sempre lutou por nós. É o maior exemplo, quando Rita fala aqui em relação a não ter dinheiro, ou estar ou não preparada para assumir, a mesma coisa aconteceu com Dilma. Dilma, quando foi escolhida por Lula, pensa que foi por um acaso. Dilma, vem cá, você vai ser minha candidata a presidente da República, e simplesmente Dilma caiu de paraquedas. Não, ao contrário. O governo Lula estava mergulhado em uma das maiores crises, que já foi vista. E se alguém fosse capaz de apostar, apostaria na queda de Lula, com certeza. Porque o homem de confiança, o homem que comandava o governo, ele estava envolvido naquele escândalo do mensalão que foi José Disseu. Lula fez o seguinte: tirou Dilma lá das Minas e Energia e trouxe para a Casa Civil. Eles perguntaram a Lula por que escolheu Dilma, por que Dilma candidata a presidente da República? Aí Lula deu a seguinte resposta: porque ela não tem o vício dos outros. Estão compreendendo? Qual foi a resposta de Lula? Por que você escolheu Dilma? Ele respondeu: porque ela não tem o vício dos outros. Que vício seria esse? Uma pergunta. Lula respondeu: a pessoa assume um cargo de ministro ou um cargo em uma determinada secretaria e logo após quer sair candidato, acha que já é candidato, tem que ser,
porque eu sou bambambam e etc. Ele deu a seguinte resposta: Dilma tem o vício do trabalhador brasileiro. Dilma era a primeira a chegar no Planalto e a última a sair. Qual é o vício do trabalhador brasileiro? É o vício de trabalhar. Pensa que é fácil? Todo mundo quer ser candidato. Mas se perguntar por que você quer ser candidato, poucas respostas vocês vão obter. Porque às vezes a pessoa quer ser e não sabe nem porquê nem para quê. E qual a função que vai exercer. Aí quando se fala em relação a Ritinha, ela não é só, esse projeto não é só de Ritinha. Ela precisa de Júlia, ela precisa de Ana, de Sérgio, ela precisa de Antoniel, ela precisa de Dena, Adão, ela precisa do professor Aldinei, do professor Vanderlei, Leonardo, Dilza, Iana, Hélio. São pessoas que representam todos vocês. Quantos pré-candidatos nós temos hoje, Ritinha? Aí ela fala assim: eu estou preocupada porque a gente tem aí quase 30, Quase 30 pré-candidatos.